Eu, como uma boa professora de matemática, gosto de olhar para os dados, mas não imaginei que a gente ia olhar para os dados da forma que a gente aprendeu durante o curso. Nós conseguimos analisar não só dados, mas sim as questões das crianças em si, dos alunos, de todo o andamento escolar. Não é só um estudo de dados, mas sim é uma ação através dos dados. Antes de conhecer a metodologia, eu entendia que ia ser mais uma análise de gráficos, uma análise do que a gente tem, por exemplo, dos resultados da nossa avaliação interna, onde a gente tem o percentual de acertos, a taxa de participação. Depois, participando da formação ao longo do ano, eu entendi que é uma metodologia que ela se aprofunda nos dados, ela busca entender o que aqueles dados estão mostrando. Começamos com muitas dúvidas sobre como fazer, pensando que seria, sim, uma metodologia de análise de dados, mas a gente não tinha noção de quão grandioso é esse trabalho realizado com essa metodologia. Não basta analisar o dado, mas também saber usar esse dado para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar com dados em educação não é uma novidade mais, é uma necessidade. É talvez um dos maiores desafios que as escolas têm, não só escolas, mas os sistemas de ensino, de como é que a gente usa todas essas evidências de aprendizagem, de ensino, para melhorar a qualidade do que é feito na sala de aula. O DataWise é um processo que ajuda escolas e secretarias de educação a olhar para os seus dados para melhorar o ensino e a aprendizagem de cada um dos estudantes de forma colaborativa e com as lentes da equidade. Nós escolhemos uma turma que tinha tido um aproveitamento muito baixo em uma das questões da avaliação diagnóstica e decidimos investigar o porquê que os alunos tinham tido um resultado tão baixo, e a gente percebeu que no início aquela turma que tinha tido 37% de aproveitamento numa questão passou a ter um aproveitamento de 83%. A gente entendeu que uma metodologia de análise de dados era importante para a rede, justamente porque a gente via, através da avaliação diagnóstica e das avaliações externas, o quanto a rede tinha potencialidade para melhorar nos aprendizados, né? Nos indicadores e nos índices que avaliam a educação. E esses passos começam desde a organização da escola para trabalhar com evidências, o entendimento do que são essas evidências, como é que esses relatórios são produzidos, como que essas avaliações são feitas, até decidir focar em uma determinada área para criar um processo de investigação. Um processo de investigação como na pesquisa mesmo. A gente ter um problema, a gente mergulhar a fundo nesse problema e tentar achar as causas raiz desse problema. Depois, olhar tanto para o que os estudantes estão fazendo quanto para o que os professores estão fazendo em sala de aula. E a partir disso encontrar o que a gente chama de um problema de prática, que é aquilo que está acontecendo na sala de aula. A grande reflexão, assim, é que a gente não pode ficar no achômetro. A gente tem que ter um dado que fale exatamente o que está acontecendo, né? A gente tem que ter evidência. Tá pesquisando dentro da sala de aula faz muita diferença, tanto para mim e principalmente para os alunos, que é por quem a gente está todo dia lá na sala de aula. Então, durante esse tempo, apesar de todas as condições da escola, pelo tempo que nós temos dentro da escola, conseguimos observar que um pouquinho feito em cada dia dá certo. Se a gente se esforçar para que cada um dos estudantes consiga aprender mais e melhor, a gente vai estar fazendo o trabalho que precisa ser feito.